Oi, gente, tudo bom? Não pula isso, é importante, a gente já vai começar o episódio. Como muita gente sabe, a Math é uma empresa criada no Rio Grande do Sul, hoje a gente está no país inteiro, mas a gente ainda tem 64 Mathers no Rio Grande do Sul. Tem muita gente que chega na gente perguntando como é que a gente ajuda, o que que dá para fazer mais. Eu entendo que quando vem essa pergunta, como é que a gente pode ajudar numa velocidade que chega na ponta mais rápido. Dito isso, nós estamos pegando várias iniciativas, algumas de Mathers, outras de não Mathers, e publicando nas nossas redes sociais. Eu estou colocando várias das minhas redes pessoais também. Então, na dúvida, quer tentar ajudar? Quer dar uma olhada? Entra no Instagram da Math ou entra no meu Instagram e a gente vai ter conteúdo ali que consiga te direcionar para conseguir ajudar mais rápido as pessoas que estão lá. Bom, aproveita o seu programa. Você liderar a si mesmo é muito importante, porque senão você fica louco. Você fica louco, gente. Tem informação o tempo todo, de todos os lados, e tudo mudando. Você achar que, como indivíduo, você vai dominar todas as ferramentas, você fica louco. Então, assim, é importante você ter uma centralidade, se entender e liderar a si mesmo. Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math? Eu sou o Marcel Graldini, founder e Chief Growth da Math Group. Hoje o nosso papo vai ser sobre liderança, visão de negócios e carreira, porque a gente fala muito de cultura, né, Cássio, aqui no do The Math, sobre cultura de dados, mas são as pessoas que fazem essa cultura acontecer. A gente vai entrar um pouco nesse lado hoje. Quem é que está na mesa com a gente? E bem-vindo de volta, Cássio Politi! Fala, Marcel, obrigado, muito bom estar de volta. E quem está com a gente hoje aqui é alguém que vai saber falar com muita propriedade desses assuntos, porque está acostumada a falar de vários assuntos ligados a pessoas, aquilo que move as empresas, não importa quanto de tecnologia tenha por trás, sempre as pessoas estão lá. E é a Ana Karina Bortoni Dias, que é conselheira de várias empresas por aí, não vale a pena citar uma só, porque são muitas, e é também Top Voice no LinkedIn. Ana, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha vivência, do que eu penso, da minha experiência. Vai ser muito bom esse bate-papo. E com a gente aqui a nossa Fabiana Amaral, sempre participando conosco. Muito bom estar mais uma vez com você aqui, Fabi. Sempre bom estar aqui com vocês e estou animadíssima, tô preocupada que o tempo vai ser curto, de tanta coisa legal que a gente tem para falar aqui. É isso aí, é isso aí. Hoje especialmente, né, Fabi? Vamos lá, você falou um pouquinho, Ana, da sua trajetória, da sua vivência, né? Eu queria começar por aí, né? Como foi até aqui a sua trajetória? Eu tenho uma trajetória não muito, talvez, convencional, né, de entrar numa empresa, num segmento e caminhar nessa direção. Eu sou formada em Química, inicialmente eu tinha a intenção de ser cientista, era a minha intenção, meu sonho com 15, 16 anos, acho que é muito nova essa idade para você ter que definir seu futuro, né? Então, fiz Química, fiz mestrado em síntese orgânica, e quando eu estava fazendo doutorado, indo para essa carreira acadêmica, eu acabei dando uma mudança, fazendo uma mudança importante. Entrei para uma consultoria de alta gestão, consultoria estratégica global, que chama McKinsey. Fiquei na McKinsey ao longo de 19 anos, e ali eu passei por vários setores, vários temas, e um dos temas que a gente vai falar aqui, que é um dos temas que eu sou entusiasta e apaixonada, é o tema de organização, de pessoas, de como a gente atua nessa direção. Também atuei em vários setores, um setor que eu atuei bastante foi o setor financeiro, e até por esse background do setor financeiro, depois eu saí, fui ser presidente do conselho do Banco BMG, fui CEO do banco por 3 anos, liderando uma grande transformação do banco, e tem um ano e pouquinho que eu saí e fechando essa transformação, e atuo em conselho de algumas empresas bem interessantes, algumas delas como presidente do conselho e algumas como conselheira independente.
Bom, Ana, eu adoro quando tu começou falando assim, a minha carreira foi uma carreira não convencional. Eu acho que hoje em dia, dificilmente, alguém ainda tem essa ideia da carreira Eu também convencional, né? acho, eu também acho. Eu acho até absurdo quando alguém pergunta assim, como é que química foi presidente de banco? Assim, gente, olha a carreira, olha o que que a gente faz e o que que a gente aprende ao longo do caminho, né? É engraçado porque antigamente as pessoas tinham essa referência de seguir fazendo a mesma coisa, e é muito do que você mencionou de quando você é jovem, você não sabe exatamente como vai ser aquela rotina, aquele trabalho, etc. Você escolhe muito, eventualmente, por uma referência na família, etc., mas você não sabe como você vai lidar naquele ambiente, né? E as Exatamente. pessoas ficavam, nossa, vai entrar, vai fazer isso para daqui, né, mais 60 anos na vida. E se fala, não, hoje em dia é tão mais comum as pessoas mudarem, inclusive drasticamente de carreira ao longo do tempo, né? E isso ser uma parte mais de. Eu até quero saber sua visão sobre isso. Na minha percepção, é muito mais uma evolução e um experimentar coisas novas e tudo mais, do que, não estava feliz. Não, não é que não estava feliz, é que tem muita coisa legal para fazer e essa possibilidade ali, flexibilidade de transição de carreira é uma coisa super positiva. O que você acha? Eu também acho que você tem que encontrar o que te motiva, né? O que que realmente te faz querer estar no trabalho. A gente trabalha grande parte da nossa vida e muitas horas do nosso dia. Então, você fazer alguma coisa que realmente é alinhada, não que vai estar sempre tudo bom, sempre vão ser flores, mas você realmente fazer algo alinhado com o que te dá força, dá vontade, isso ajuda muito. Eu, no meu caso, eu tenho muito claro quando os temas tem dois temas que me motivam bastante. Um é aprender, eu acho que adoro aprender com as pessoas, aprender temas novos, aprender. E o outro é influenciar, conseguir influenciar no sentido de a melhoria do ecossistema, fazer uma transformação, influenciar para mais eficiência, seja o que for o tema necessário que a empresa precisa naquele momento, ter o papel de influenciar. Você deu uma visão antes, e eu queria pegar essa parte do que motiva aí a mudança, porque 20 anos de carreira tu contou aqui em 4 minutinhos, né? Então, e aí deu para perceber, de gerente de projeto a CEO de banco, depois conselheira de empresas de vários setores, não é só conselheira de empresas de banco, a gente tá. Quem tiver curioso, entra no LinkedIn dela, tá aqui embaixo, para entender do que a gente está falando. Mas tem uma coisa, né, que eu achei muito legal, inclusive no papo que a gente fez pré, que é o desculpa se não foi exatamente a palavra certa, mas para mim é a coisa da humanidade, de quando tu Uhum. está falando sobre as escolhas, sobre os caminhos e tudo mais. E aí a gente começou a falar, tá, mas de vez em quando a gente fala dessa coisa da escolha mais humana, ou da visão mais humana, as pessoas gostam de levar muito para a intuição. E aí criaram uma dicotomia que eu não concordo em hipótese alguma, já vou deixar claro a minha opinião antes de fazer a pergunta, mas criaram uma dicotomia de dados versus intuição. Ou você tem intuição, ou você usa dados. E eu não consigo entender o porquê dessa dicotomia. Você que tomou tantas escolhas, não só de carreira, mas agora tá aconselhando, fazendo a transformação de. Que, como é que você vê essa dicotomia e como é que você acha que a gente pode vencê-la? Vamos lá, acho que você colocou dois temas, vou falar da intuição depois do outro tema de humanização. Mas Tá. não é uma dicotomia. O que que é intuição? Intuição, não vou falar cientificamente falando, mas assim, a intuição acaba sendo um conjunto de experiências que você teve, ou você vivenciou, ou você observou. Então, esse conjunto de experiências te leva a seguir um caminho para cá ou para cá. Então, isso é muito bom. Por outro lado, você não consegue viver sem dados, né, gente? Pelo amor de Deus, cada vez mais a gente tem acesso a dados, você precisa organizar os dados para trazer as melhores informações para melhor tomada de decisão. Eu acho que se um fluxo, um processo de dados com informações fosse não necessitasse o conhecimento humano, a avaliação, você não precisava nem de ninguém em gestão de nada e já via seguir o fluxo e tomava decisão para cá ou para lá. Por outro lado, você tomar uma decisão baseada no seu conjunto de experiências, talvez seja uma decisão baseada em dados passados. E você perde a chance de trazer dados de projeções futuras para combinar passado e futuro. Então, não pode ser ou, tem que ser e aqui. Você tem que
pegar, sim, a sua experiência, mas também trazer as melhores informações. E não só, acho que tem um adicional, um E adicional aí, que é também diferentes perspectivas. Depois a gente pode explorar. Porque, às vezes, você tem os melhores dados, o seu melhor conhecimento, a sua melhor intuição, mas você ouvir, dependendo da natureza da decisão, você ouvir diferentes perspectivas, também ajuda muito para ter uma decisão mais completa. Se ela vai estar sempre correta ou não, a gente tem que saber corrigir rápido, mas é uma decisão mais completa. Intuição, dados e diferentes perspectivas. Eu acho que essa coisa de olhar a intuição como o processamento do seu repertório pessoal é legal porque tu fala, tá, talvez você não pode tomar a decisão só por isso, mas talvez você saiba a próxima pergunta por isso. Quando chega uma visão de, olha, a gente mensurou aqui esse problema e tá mostrando isso. Sério? Vocês viram tal coisa? Né? Por quê? Porque já passou, porque já olhou, e aí amplia a visão. Agora eu não estou entendendo, deixa eu chamar outra pessoa. E talvez falta um pouco essa. Por isso que eu quis trazer uma visão mais humana, porque falta entender que intuição não é um ato de criação, um pouco, quando as pessoas colocam na dicotomia. Porque não é. Ele é, como você trouxe aqui, ele é o processamento do repertório, tudo que você aprendeu ao longo da carreira. E aí, se você conseguir trazer mais gente, tu vai ter um repertório diferente, inclusive que vai ter na AI, ou que vai ter no teu sistema de BI, o que for, porque ele vai estar mensurando o que aconteceu, mas é só aquilo que você mandou mensurar antes. E talvez pessoas pensando de outra forma façam que você consiga ter uma visão mais completa. Eu realmente acho que não pode ser uma dicotomia, mas as pessoas gostam dos extremos, né? Parece, não, eu sou de dados. Cara, como assim? Assim, alguém um dia teve que pensar, olha se a gente medir o website. Senão não ia ter feito. Com certeza, com certeza. Isso aí até leva a uma outra discussão interessante que traz a humanização. Eu tenho uma hipótese muito forte que o ambiente com maior diversidade tende a tomar decisões melhores talvez e também ser um ambiente até mais inovador. Porque quando a gente fala muito de diversidade e inclusão, tem que fazer isso, tem que fazer não sei o quê, não vamos entrar no detalhe de diversidade e inclusão, mas vamos pensar no impacto que isso tem de você ter diferentes experiências, diferentes vivências, e que isso ajuda, aliado ao dado, a uma decisão muito mais completa, né? Então, a diversidade faz muito sentido. Se você tem, a gente fala, você tem pessoas com a mesma história, com o mesmo perfil, e que vai ter a mesma opinião, você não precisa de uma reunião, você resolve sozinho, né? É Exato. verdade. E até nessa linha, eu vou depois pesquisar para ver se a gente consegue colocar no link exatamente nisso que você falou, porque eu me lembro de uma matéria, mas ela é mais antiga e ela falava muito disso, inclusive dessa questão, porque, por exemplo, você tem mulheres, aí você tem pessoas mais velhas, pessoas mais jovens e tudo, e isso cria movimentação, porque senão você, assim, fica limitado entre toda a criatividade na experiência daquelas pessoas que já têm uma vivência, que já têm muitas coisas em comum, né? Se você tem um grupo muito homogêneo ali de trabalho, você acaba tendo muito menos disruptura, né? E quando você traz pessoas diversas, seja de sexo, idade, background, formação, etc., e é legal que a gente vê isso hoje, a gente vê isso muito na MEF, às vezes alguém que, sei lá, estudou oceanografia e está trabalhando com dados, assim, sabe? Então a visão é muito rica, né? E extrapola essa questão de até do que o Marcelo comentou agora, né? Não é eu sou uma pessoa de dados, né? Você é uma pessoa que os dados eles estão aí para você olhar para o mundo, avaliar, ver qual é a próxima pergunta, né? E não simplesmente ficar só olhando os dados sem olhar absolutamente nada de uma big picture, né? Exatamente, exatamente. Outro ponto interessante que vocês falaram, en passant, mas acho que é importante, é saber fazer pergunta. Eu acho que esse é outro tema também, que vem intuição, vem experiência, vem uma série de coisas que você tem que saber fazer pergunta. Antes da gente começar aqui nossa gravação, estava brincando de que ficou, acho que quem foi? Acho que foi o Marcel que falou que ficou várias horas brincando lá, fazendo perguntas para a inteligência artificial.
é isso, você até para usar bem a inteligência artificial, até para tratar bem os dados, chegar, você tem que saber fazer pergunta, tem que fazer as perguntas corretas para poder trabalhar nesse sentido. E essa experiência individual e acoplada à perspectiva de outras pessoas com outras experiências, faz com que você tenha perguntas muito melhores, né? No programa passado, eu acho, agora eu não tenho certeza a ordem que a gente publicou, vocês procuram aí, gente. A gente conversou com o pessoal da Neon. E aí ele trouxe uma coisa, eu tô falando só porque ele trouxe da morosidade. Falei, gente, ó, se a gente fizesse reunião para tudo, a gente não ia transformar a empresa que tinha que transformar. Então, como é que a gente movimentou a empresa? Criando algumas rotinas que, em tese, o ágil ia falar que estava errado. Uhum. Por quê? Tinha um monte de gente diferente que tinha que tomar uma decisão, mas a decisão tem que ser tomada amanhã e se faz uma reunião não acaba. Tem aqui um documento. Nós vamos colaborar num documento. Então, eles criaram formas diversas de colaborar para que os pontos de vista diferentes que precisavam ser embarcados minimamente fosse e isso nutrisse a pessoa que precisava tomar a decisão. Então, se você vai olhar, a decisão era monocrática. Parece, porque era alguém tomando uma decisão, mas o relatório que pautava era criado de forma assíncrona para muita gente, um comentando do outro, até ter uma versão final. Eu acho que esse modelo super interessante, inclusive pedir para. Quando a gente marca um almoço depois do podcast de vez em quando, eu falei: você pode me mostrar? Porque deve ser muito legal ver isso acontecendo. Mas eu só puxei isso porque o Cássio falou do papel do líder. Eu acho que tem uma coisa que não é que mudou o papel, e eu concordo 100% com a Karina, mas eu acho que existe uma influência hoje que o líder não pode tirar do lado, que é das praças digitais, quer dizer, que é da tecnologia que invadiu o campo e que ele precisa se atualizar para usar, para falar com a nova geração. Não estou nem falando de AI ainda. Estou falando que tem gente que não consegue tomar uma decisão por um chat do Slack, ou do Teams, ou do WhatsApp, que seja. Precisa fazer uma reunião. Então, fica tudo muito lento. Então, tem que usar a tecnologia no que ela é boa e não usar no que ela é ruim. Acho que tem um pouco disso. Não sei se todos os líderes estão já prontos para este impacto. Estou chamando para fazer algumas palestras ultimamente em que nitidamente não. E aí, Ana, eu vou dar palestra para as gerências e diretorias, tu está nos conselhos, tu percebe o pessoal mais pronto para entender que a tecnologia mudou um pouco a velocidade que o líder precisa atuar? Eu não sei se é a velocidade, né? Eu me preocupo muito com o tema de confundir ágil com veloz. Eu vejo muitas organizações atropelando, tomando decisões. Eu não estou falando de onde eu estou falando de maneira geral. Eu vejo muitas organizações atropelando, tomando decisões muito rápidas em que ficam problemas para trás, porque confundiu ágil com veloz. Eu acho que, primeiro, a com a hiperdigitalização que a gente passou nos últimos 3, 4 anos, que foi potencializado pelo distanciamento social, com a vinda agora mais forte da inteligência artificial, tem uma característica importante no líder que a pessoa precisa ser centrada. Você liderar a si mesmo é muito importante, porque senão você fica louco. Você fica louco, gente. Tem informação o tempo todo, de todos os lados, e tudo mudando. Você achar que, como indivíduo, você vai dominar todas as ferramentas, você fica louco. Então, assim, é importante você ter uma centralidade, se entender e liderar a si mesmo. É o primeiro passo importante que, neste mundo agora de excesso de informação, isso fica mais importante, acho que, do que foi no passado. Aí, Cássio, eu concordo com você que ele mudou, o líder mudou, porque ele tem que mais ainda liderar a si mesmo. Então, esse é um primeiro passo. E segundo, eu vejo sim os conselheiros, os conselhos cada vez mais puxando esse tema e trazendo as pessoas corretas para poder alimentar o conselho com essas informações. Que não adianta cada conselheiro achar que vai saber, vai dominar e vai ser o conselheiro que vai conseguir falar qual a tecnologia que tem que ter. Agora, você tem que se alimentar, trazer pessoas com esse expertise para poder ajudar. Isso ajuda muito nessa liderança do seu papel ali de influenciador e de liderar o negócio, porque você precisa trabalhar com os especialistas. Essa combinação é importante, generalista e especialista.
E, Ana, você mencionou, né, essa questão do líder de negócio e líder de pessoa, e trazendo muito, até antes de falar disso, muito essa questão de, no fim do dia, são pessoas, e essas pessoas que vão gerar resultado de negócio, né? Então não dá para você ficar só de um lado ou só de outro, né? E quando a gente fala de tudo isso, dessa nova liderança, das coisas que passaram a ser muito mais, e não sei se elas passaram a ser mais importantes ou se elas passaram a ser mais valorizadas, porque quando a gente para pensar como era feita a liderança antigamente, né, onde o trabalho era totalmente desconectado da pessoa como ser humano, ela saía de casa, ela não era mais ela mesma, ela estava ali dentro do trabalho, não tinha nenhuma mescla entre vida pessoal e profissional ali, né? E aí, de repente, a gente vai para uma coisa onde as pessoas passaram a buscar. Eu quero trabalhar num ambiente que eu me sinta bem, que eu veja um propósito, que eu me realize, que eu tenha trocas que sejam interessantes e importantes para a minha vida, que eu possa contribuir para a vida das outras pessoas, etc. E aí tem muitos temas que vêm à tona, inclusive essa parte de como liderar. Porque me parece que quando uma pessoa permanece nessa liderança extrema, só olhando para o objetivo de negócio, e tem que entregar, ela se depara com diversos desafios, como alto turnover, ou baixa produtividade do time, ou desmotivação do time, etc., né? E ao mesmo tempo é uma linha muito, e aí eu quero ouvir a sua experiência nisso, né? Me parece ser uma linha muito sutil entre você ter esse olhar humano, mas também não virar aquele líder super bonzinho que, tudo bem, deixa tudo e não sei o quê, e no fim das contas acaba se deixando levar mais até, ou talvez por um caminho que não deveria seguir. Como que é a sua visão? Eu acho que você ter um olhar para entrega, para resultado, isso independe se você vai engajar a organização ou não, muito pelo contrário. Uma organização engajada, que acredita no propósito e que realmente é engajada naquele momento. Você pode falar, a turma muda de emprego, tudo bem, mas enquanto está contigo, está engajada. Eu acho que é uma turma que vai ter muito mais, você vai conseguir puxar, você comunicar bem, esse é outro ponto que a gente precisa falar. Esse trabalho de comunicação é muito importante. Então, você comunicar bem, você consegue trazer a turma para a entrega com muito mais vontade. Então, outro mito que existe antes de eu falar do líder bonzinho ou do líder que engaja, mas que para entrega de resultado você precisa, tem que ser uma coisa top-down e não uma coisa para engajar a organização. Uma organização que acredita, que faz parte, o time que está comprado com o propósito da organização, é um time que, no momento mais complexo, no momento de crise, você traz todo mundo para o jogo, você comunica bem, traz todo mundo para o jogo, e a entrega de resultado está aí, ela vai. Então, entregar resultado, ter um resultado sustentável para uma organização, é obrigação de todos os líderes, né? De todo mundo. Você tem que pensar na sustentabilidade daquela organização e com entrega de resultado. Mas você pode fazer isso trazendo a turma para o jogo ou não. Eu acredito que é muito mais forte você trazendo a turma para o jogo. Todo mundo entende sua parte nessa entrega e realmente coloca um olhar forte ali para isso. Você, no momento de entrega de resultado, que perfil de colaborador você quer? Aquele que está entregando com medo de perder um emprego, mas em paralelo está procurando outro emprego? Ou aquele que está entregando, sabendo que vai ter que fazer, talvez naquele momento, um extra, né? E a mais, porque é um momento importante, mas porque acredita na sustentabilidade daquela organização. Os dois estão entregando, só que a mentalidade por trás é diferente. Tem uma coisa que, até resgatando o porquê que a gente trouxe aqui líder bonzinho e líder humanizado, a, a Ana fez repostou, né, um artigo da É, HSM do professor Luciano, que é maravilhoso sobre isso. Convido quem tá aqui para ir lá. Mas daí eu fico pensando aqui, Ana, não tem um time como um time engajado, por exemplo, está tranquilo com um contraditório com o líder, se é importante para a tomada de decisão, que a gente falou no começo do nosso papo, as diferentes perspectivas.
Porque se a gente está falando de um líder que força muito, que parece que não aceita, que é só, que ele vai desengajar as pessoas, e na hora de chegar ali vai ser, não, é o seu número, é o seu jeito, é o que você quer, e meio que tá bom. Então, é importante que tu traga o pessoal para o barco. Agora, por que se for bonzinho demais pode ter um problema? O que que é essa? Beleza, o empate, o que engaja, ok, mas o cara bonzinho, ele não vai conseguir isso também, ele não vai conseguir extrair as diferentes perspectivas e o engajamento do time? Eu acho que a gente está, talvez, dando muito. Primeiro que eu adorei esse artigo, por isso que eu. Do professor Luciano, por isso que eu comentei, né? Postei comentando, dando crédito, porque eu gostei muito da perspectiva dele, que uma coisa é o líder humanizado, a outra é o líder bonzinho. Para mim, no meu ponto de vista, um bom líder, ele tem que conseguir comunicar bem para a organização o caminho que vai seguir. Então, tem que ser um bom comunicador, tem que ter claramente a sua visão estratégica, estratégia de 1, 3, você sabe ser muito claro o caminho. Você não vai ter detalhe, porque com a mudança do mundo agora, muita coisa muda ao longo do caminho, mas a visão de caminho tem que estar muito claro. Então, tem que ter assertividade, tem que focar, ter ser assertivo, tem que saber o caminho a seguir. E existe talvez uma perspectiva que ser bonzinho isso dificulta. Eu não queria falar que ser bonzinho é ruim ou bom. Eu acho que o mais importante, para mim, o bom é ser humanizado, assim, do que a discussão do ser bonzinho. É fazer isso, ter Mas uma visão. bonzinho não é pejorativo? É Aquela pessoa é pejorativo, boazinha. eu também acho. Então, assim, eu acho até um desrespeito a um líder pensar que um líder que acredita nos colaboradores, que quer criar um ambiente saudável de trabalho, isso está ligado a bonzinho. Por isso que eu gostei desse artigo e publiquei, e Uhum. republiquei, né? Porque uma coisa não está ligada à outra, é pejorativo isso. Então, assim, você de fato, como líder, você acredita que e atua que ter os colaboradores comprometidos com a organização, comprometidos com o resultado, você vai ter um impacto mais forte. É isso. E você respeitar o ser humano é super importante, gente. É. Eu acho que o bonzinho acaba sendo daquela visão que o pessoal fica pejorativo porque a visão direta é o paternalista. É aquele que vai abraçar, que vai super proteger o colaborador e não Mas é vai deixar pior, ele ser Marcel, é autônomo. frouxo, Mas você não é? mata a autonomia. A pessoa tem que ser autônoma. Se você não tiver um time que consiga se autogerenciar, que consiga ter autonomia para tomar as decisões, você não está criando escala a partir da estrutura. Você está reduzindo a escala, você está concentrando em alguém. Então, eu vejo esse lado, mas é que muitas vezes, não, mas o time gosta de mim. O time gosta de você como pessoa, não muitas vezes não provavelmente não gosta de você como líder, porque eles não estão evoluindo, eles só nem sabem disso. Uh, É que, Marcel, desculpa até te cortar, acho que é muito nessa linha, assim, as pessoas confundem o ser bonzinho com o ser ríspido, e não tem a ver com isso, né? Você ser humanizado, você ter esse olhar, confiar no seu time, puxar para cima, sabe? Subir a régua num sentido positivo de isso daqui tá bom, como que a gente pode fazer melhor? Dar suporte para que a pessoa enxergue que ela pode fazer melhor é muito diferente de você ser muito duro, falar que tudo está terrível, que a pessoa não sai do lugar e não sei o quê, e que é muito diferente desse estereótipo quase, né, de bonzinho, uma pessoa boazinha, tudo ela aceita, tudo ela entende, tudo não sei o quê, e assim, eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco, sabe? Você ser respeitoso, você ter um olhar humano, você ter empatia, e você como líder, saber que a sua missão é que aquelas pessoas cresçam profissionalmente e pessoalmente, que elas se desenvolvam, que elas não precisam ficar a vida inteira trabalhando com você, mas no período que ela trabalhar com você, elas saírem melhores, mais fortes, mais sábias, com mais conhecimento, com mais experiência, a meu ver, essa é a missão de um líder, né? E isso não tem a ver com a forma de, você vai ser Exatamente. duro. Não, né? Acho que é mais esse tipo de caminho, e talvez porque o bonzinho a gente tem essa percepção de ser uma coisa Eu super concordo. negativa, confunde, né?
Eu concordo muito com a Fabiana, porque aqui é o seguinte, um líder, ele, como eu falei, tem que ter visão, tem que definir metas, todo mundo tem que ter autonomia, mas você tem responsabilidade, você tem entrega, você é transparente, você tem que ser muito transparente e combinar o jogo está combinado, não deu resultado, não entregou, tem consequência, deu resultado a mais, tem consequência também. Então, assim, isso independe de ser bonzinho, de ser malzinho, de ser humanizado ou não ser humanizado. Isso é uma visão de resultado, de clareza de papéis e tudo isso. Agora, adicionalmente a isso, você pode fazer isso de uma forma empática, você pode criar um ambiente saudável para os colaboradores, um ambiente bom, que as pessoas gostam de estar nesse ambiente. Você pode fazer isso acreditando no indivíduo, né? Então, assim, dar a visão clara, comunicar bem, definir meta, ter gestão de consequência, ter plano de carreira, isso aí é um trabalho que sendo malzinho, o que for, vai. Mas você faz isso num ambiente empático, num ambiente que acredita nas pessoas. Então, não tem ou aqui, é e. Uhum. É, Ana, é. eu preciso perguntar uma coisa, porque como mulher também, tem até uma pesquisa da Deloitte que fala que apenas 6% dos CEOs do mundo são mulheres, né? E quando a gente olha para esse número, é, é ridículo quase, né? Assim, é tão pouco. E aí eu gostaria muito que você compartilhasse a sua experiência para as pessoas que nos ouvem, assim, de como foi essa chegada lá, sabe? Como que você fez num ambiente, quando a gente olha para essa pesquisa, né? Então, acho que quanto mais as pessoas vão subindo, menor o volume de mulheres em cargos altos, né? Então, acho que isso é um dado é, chato. E como que você fez isso? E ainda mais conectando com isso que a gente está falando, né? De que as mulheres, às vezes, elas são vistas como mais acolhedora, mais maternal, etc. Como que você fez para conseguir chegar? E se é que em alguns momentos você precisou falar, eu tive que ser muito mais dura, justamente para, de uma forma positiva, incomodar e conseguir espaço, quanto mais eu subia degraus. Como que foi isso? Primeiro, realmente é um número muito ruim, né? E a gente olha no Brasil ainda. Eu publiquei anteontem essa pesquisa, mas eu não lembro, era em torno de 3 e pouco por cento no Brasil, alguma coisa nesse sentido. Então, é um número quase inexistente, né? Então, esse primeiro passo, primeiro ponto aqui. É, de novo, assim, ser acolhedor, acreditar nas pessoas, criar um ambiente bom, não te faz menos assertivo, não te faz menos focado na sustentabilidade do resultado do negócio. Então, eu acho que esses estereótipos atrapalham muito. Quando fala assim, a mulher é mais assim, o homem é mais assim, eu não gosto desses estereótipos todos. Acho que cada líder tem sua visão e o caminho a seguir. E por uma série de temas históricos, né? Uma série de coisas, você tem tornado. Foi difícil, está difícil, assim, não está fácil você encontrar, chegar na equidade de gênero na liderança. Então, assim, tem uma série de fatores, né? Tem momentos da vida de cada um, tem vários dos estereótipos que a gente discutiu aqui, de valorização de certos comportamentos que acaba prejudicando a mulher. Então, tem um conjunto de estereótipos que precisam ser, de vieses inconscientes, que precisam ser trabalhados para poder mudar isso, né? Mudar essa perspectiva. Então, isso você tem que olhar uma organização ao longo da carreira inteira. Não é uma questão, eu vou querer uma mulher no C-level aqui, então agora eu vou fazer, eu vou dar um jeito de colocar uma pessoa. Não, você tem que pensar, faz sentido para a organização? É melhor ter um ambiente mais diverso, que toma, como eu falei no início das nossas conversas, que toma melhores decisões, que tem diferentes perspectivas. É melhor para a organização ter um ambiente diverso? Se é melhor, vamos trabalhar em toda a cadeia, em todas as etapas da carreira, para entender o que está acontecendo, por que é que a gente tem mais homens sendo promovidos que mulheres. Eu estava vendo os dados, eu não lembro exatamente eu vou errar nos números, mas o conceito está certo, que
tem algumas pesquisas que mostram que a gente vai chegar na equidade de gênero em 100 anos, aí depois da pandemia foi para 123 anos. Só que tem outras pesquisas que mostram que a cada 100 pessoas promovidas, a cada 100 homens promovidos, você tinha 70 e poucas mulheres promovidas. Se esse dado é fato e se perpetua, não vai ser 100 anos nem 130 anos, vai ser infinito. Nunca vai acontecer. Então, você tem que trabalhar na cadeia inteira para, de fato, não faz sentido você ter 100 homens promovidos, você deveria ter 100 mulheres promovidas, nem acho que tem que ter mais nem menos. Para mim, eu sou entusiasta da diversidade e da equidade de gênero. E, Ana, com todos esses vamos dizer, desafios para liderar que a gente conversou até agora, né, passando inclusive pela parte da liderança feminina e as diferenças que a gente tem, o ambiente tecnológico, tudo, uma coisa parece, né, que ainda é uma missão do líder, que é modelar a realidade pro negócio, né? Como é que os líderes podem fazer isso, né? Que é algo que só o ser humano ainda, pelo menos por enquanto, é capaz de fazer, né? Um tema que eu acredito ser super importante para a organização, e o líder tem um papel aqui, é comunicação. Comunicação interna. Eu vejo muitas organizações em que um grupo entende um caminho, mas o resto não entende o porquê. Então, até para o engajamento da turma, você tem que ter comunicação clara. Então, você ter o caminho que você vai seguir e comunicar bem, eu, quando estive na posição de liderança, eu tinha vários modelos de comunicação dentro da organização, e eu estimulo isso nas empresas que eu estou no conselho, de modelos fortes de comunicação, inclusive comunicação ao vivo, pensada antes, mas comunicação mensal, ao vivo, para toda a organização, para não ter, assim, filtro, né? Para ter realmente todo mundo saber o caminho. Então, o que eu acredito para modelar é você ter muito claro um bom planejamento, mas combinado com uma boa comunicação. Um planejamento com visão combinado com uma boa comunicação, porque não adianta você ter um bom planejamento e visão e comunicar para só quem está na sala de reunião contigo. Deixa eu colocar uma vírgula aqui, porque o Cássio falou, só o humano pode fazer. Aí, Cássio, eu preciso pegar uma carona que a Ana deixou, né? Tu ter planejamento e visão. Eu acho que só o humano consegue fazer planejamento e visão, porque a gente tem que montar um futuro que não existe. E aí isso a gente pode usar itens para acelerar a criatividade, mas a visão realmente de futuro ainda é só nossa. Talvez daqui a pouco não. Só que na hora que a gente vai comunicar, a gente consegue fazer isso muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais ágil, usando tecnologia, usando IA, usando tudo, porque aí a gente tem mais repertório desse jogo. Então, eu não sei se é algo... Eu só quis puxar isso para não ficar dicotomia, não é só humano ou só a máquina. Não, é junto. Voltar àquela máxima lá do MIT. Mas entra na coisa do copiloto, né? Que você falou outro dia, Marcelo, não lembro em qual episódio, que você falou, o Copilot é o melhor nome que deram agora para AI generativa, porque ele é um copiloto. Mas você ainda está pondo ele no papel de copiloto, com o que você está falando, né? Eu estou colocando ele no papel de copiloto. Eu acredito muito naquela máxima do MIT Sloan, sabe? Que nenhum homem é melhor que nenhuma máquina bem feita para fazer o que ele faz. Mas nenhuma máquina é melhor que um homem com uma máquina. E aí, desculpa o sexismo da palavra, mas é tudo amém, né? Eu traduzi aqui direto no homem. Mas nenhum ser humano, né? Assim, a gente vai ter um ser humano ali que, junto com uma máquina, vai fazer melhor do que a máquina faz sozinha. Mas acho que comunicação, primeiro, nada substitui um momento olho no olho. Se você está falando com a organização toda, está todo mundo olhando para você está falando, a gente está aqui. A gente podia ter trocado mensagem, eu podia ter escrito o que eu pensava e vocês publicavam, mas a gente preferiu falar. Então, é sinal que o olho no olho é legal. Então, esse é o primeiro passo, né? É muito mais divertido para quem vai ouvir do que alguém ler um texto, do que a gente podia ter essa discussão aqui, você pedia, está gravando, jogava a gravação sem graça, no AI, sem graça. O AI ia transformar num texto e a gente publicava no LinkedIn. Podia ser Qual é a graça, né, Ana? Mas a gente preferiu falar. Então, esse é um caminho. Falar, a organização ouvir o líder é muito importante. E o líder ouvir a organização também é muito importante. Então, isso também você tem que criar mecanismos. E a outra é você usar aonde está o span de atenção das pessoas. Você tem que fazer comunicação da empresa no TikTok, no Instagram, nos outros lugares, você cria o ambiente seguro e faz também, porque não adianta, eu vou falar que meu colaborador não vai entrar no Instagram, vou falar que meu colaborador não está olhando essas coisas, não está no TikTok, tudo. Você tem que fazer usar as melhores ferramentas,
Porque você pode combinar, falar com todo mundo e mandar e-mail, mas ninguém vai ler. Então, você tem que ser criativo na comunicação. Você tem que pensar onde está o span de atenção das pessoas. Ah, está aqui na tela, eu abro a tela, então você faz a principal mensagem da organização naquele mês, o pano de fundo da tela de todo mundo. Todo mundo vai ver a mensagem ali. Então, você tem que encontrar mecanismos onde está o span de atenção das pessoas para combinar a sua comunicação, mas você tem que comunicar bem na organização. E, Ana, uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados também é sobre indicadores, né? Quais são os indicadores que você considera mais críticos ali e importantes para medir que uma liderança está indo bem, né? Nesse sentido, assim, principalmente nesse formato que a gente falou agora, uma liderança que valoriza dados, intuição, essa liderança humanizada. Quais são os principais indicadores de desempenho? Não, você primeiro tem os indicadores financeiros da organização, você não pode negligenciar, você tem que realmente acompanhar os principais indicadores financeiros e as projeções. Então, mesmo você tendo um bom orçamento, todo mês outras coisas acontecem e você tem que fazer um forecast e tudo, olhar as projeções nesse sentido. Então, os indicadores financeiros. Outros indicadores são quando você tem alguns indicadores operacionais importantes que você precisa acompanhar como líderes da organização para saber se vai ser sustentável aquele resultado financeiro. Então, você tem que ter muito claro quais indicadores você tem que trabalhar dentro, porque se eu falar um ou outro, tudo depende de qual setor e qual. Mas você tem que entender quais são os indicadores operacionais que não têm impacto agora, mas te mostram que você está caminhando para o resultado financeiro que você pretende. Então, esse é outro. E os indicadores de pessoas. Você tem um conjunto ali, você tem pesquisa de clima, mas tudo bem, é mais um. Mas você criar escuta ativa da organização é importante. Você pode fazer pesquisas, as pesquisas são boas, mas você tem que criar escuta ativa para poder combinar. Uma coisa que eu fazia, que eu gostava muito, era um dos meus melhores momentos, era fazer a cada 15 dias, 1 hora, café da manhã, com 5 a 10 colaboradores que nunca têm oportunidade de conversar. Era um dos momentos que eu mais aprendia. Então, também você ter essa escuta ativa, que são indicadores não quantitativos, mas trazem um quali importante ali para você saber o que está acontecendo dentro da organização. Tem um podcast que a gente gravou com a Isabela Botelho, da Pin People, e eles falam muito disso, né? E é justamente esse olhar para pessoas, trazendo dados para que você enxergue o impacto disso dentro, seja na liderança, seja nas áreas, e de novo, associado ali com quais são os indicadores que a empresa está olhando. Depois a gente pega esse episódio e coloca ali também na descrição. Só para aproveitar que você falou do episódio e eu corrigi minha gafe, eu não sei exatamente a ordem que vai ser publicada, então o episódio com a Neon 108, com a Marielle Paiva. E antes de acabar, assim, você já deu, né, o que eu ia perguntar. A Marielle veio aqui e também explicou bastante da carreira dela, que ela era a engenheira que não queria ir para o marketing. E a irmã foi para o marketing. E hoje, né, CMO do Neon. E aí tem essa coisa legal. Eu perguntei, tá, e se alguém quiser fazer? Como é que você fez? Como é que você fez a transição? Eu tive um conceito que eu gostei da minha vida inteira, que é aprendizado intencional. Eu intencionalmente ia buscar o que eu queria aprender. Hoje, sem querer, você falou isso, porque você intencionalmente foi buscar mentores que te ajudassem. Então, vamos lá, a gente sabe que o mundo tem todos os problemas que ele tem, mas pegando as experiências, tem alguma outra dica que tu pode dar para quem está olhando, você chegou onde tu chegou e falar, cara, eu quero conseguir fazer isso com a minha carreira? Esse ponto que você falou de ser intencional é importante, entender se você está gostando do que você faz, né? Isso porque se aí você vai ter uma atuação diferente. E uma coisa que eu percebo que eu sinto falta, e eu comento muito para as pessoas fazerem mais, é perguntar, falar, tirar dúvida. Fica assim, eu não vou fazer isso porque tal pessoa acha isso, ou tal pessoa teve a reação naquela reunião, naquela discussão, então a gente infere muito e pergunta pouco.
uma coisa que eu fiz na minha carreira a vida inteira foi perguntar muito. Perguntar muito. Assim, então, por que não? Qual o caminho? O que? O que você quis dizer com aquilo? Porque você clarifica. É muito ruim essa inferência por algum comportamento. Às vezes a pessoa teve um comportamento que estava num mau dia, um momento ruim, ou era por outro motivo. Aí você infere que é por alguma coisa ligada a você ou ligada ao projeto que você está fazendo e você muda de rota. Vai clarificar, vai perguntar. Então, talvez um ponto que seja importante aqui, que você falou da intenção, vou chamar de proatividade. A proatividade em aprender o que você acredita que você tem que ir atrás, proatividade em pedir ajuda. Vai lá, pede ajuda. É muito difícil tomar um não, viu, gente? Você vai ter bom mentor, vai ter um mentor médio, mas sempre vai. Mas é difícil tomar um não. E proatividade em clarificar. Clarificar, entender e não ficar nas inferências e jogar isso para você e deixar de fazer. Maravilhoso. Muito obrigada. A gente vai ter que encerrar. Eu queria conversar mais um tempão, mas a gente precisa encerrar por aqui. Então, eu quero te agradecer por ter compartilhado toda a sua experiência, a sua visão, essas dicas valiosíssimas, que são super importantes, assim. Eu acho que deixar o ego, o orgulho, etc., de lado e falar, você perguntar não é demérito. Você pedir ajuda não é demérito nenhum, né? É você enxergar que você sabe muitas coisas, talvez diferente daquela outra, e que você tem muito a aprender. Acho que é uma humildade que leva a gente muito longe, né? Não precisa ficar com essa coisa, não vou perguntar, porque senão vai achar que. Não, esquece isso, né? Deixa essa casca para fora e faz isso. Muitíssimo obrigada, foi maravilhoso o papo com você. Para quem nos ouviu até aqui, faz a classificação ali no seu agregador, Spotify, Google Play, onde quer que esteja ouvindo, e compartilha com as pessoas que estão nesse caminho de liderança, que certamente vão ter muito a aprender com esse papo aqui com a Ana Karina hoje. Valeu!